Hi guys and welcome to English Minute. Eu sou a Teacher Lê e hoje te apresento tudo sobre as estratégias de leitura. Vem comigo! Oi pessoal! Bem, hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre as Reading Strategies. Um vídeo bem esperado, porque os alunos todos me perguntam: Teacher, dá para dar alguma dica sobre estratégia de leitura? Como é que eu posso fazer isso? De que jeito eu faço a leitura de um texto que eu não entendo muito das palavras? Bem, eu digo para vocês que primeiro a gente tem que deixar de lado a preocupação com as palavras desconhecidas. Assim como no português, existem muitas palavras em todos os textos que o aluno pode não conhecer e que isso não pode ser um empecilho para ele. Ele tem que fazer o guessing, que é o ato de tentar adivinhar o que essas palavras querem dizer pelo contexto em que está sendo apresentada, elas estão sendo apresentadas num todo. Então é importante que vocês, num primeiro momento, procurem relaxar nesse sentido, porque uma cabeça nervosa, nervos à flor da pele, tensão, isso leva a gente nem conseguir acertar as questões que a gente sabe, que a gente já conhece. Então é importante que vocês realmente não se fixem nessa questão das palavras que vocês não conhecem. Deixa rolar, que tem outras formas que a gente pode estar sim fazendo uso e aproveitando o nosso tempo e usando dessas estratégias para conseguir ler mesmo essas palavrinhas tinhosas aí que vão estar nos nossos textos. Bem, então vamos começar dizendo assim: quando a gente pega o texto, a gente tem que dar aquela olhada para o todo, olhar para todo ele, tá? Esse olhar que a gente vai ter para todo o texto, ele vai nos levar a observar o título, a fonte e a imagem não verbal que vai estar ali também. Então isso eu sempre peço para o aluno, assim, não desconsiderem esses elementos. Não fiquem só no texto, na primeira linha até a última. Observem que tem outras coisas também ali. Então, olhar para o todo é olhar para tudo isso, para o texto, para a fonte, para o elemento não verbal, para o título. Às vezes o texto pode não ter título também. E aí a gente vai ter que se agarrar nessas questões, porque a grande jogada do texto que não tem título é justamente vir questionar qual é o título mais adequado para o texto, uma vez que tu entendeu o que estava sendo dito ali, entendeu o assunto do texto, que é o elemento principal. É para isso que a gente vai usar essas estratégias. Então, olha para o todo do texto. Se não tiver título, ok, não tem título, mas tem igual aquela imagem, mas tem igual aquela fonte, mas tem igual o texto como um todo, as palavras que se repetem ali dentro também, que eu vou ter que enxergar elas de forma um pouco diferente, porque afinal de contas, se elas se repetem, elas têm uma importância ali dentro e elas são palavras-chave, portanto. Então é legal que a gente consiga ver tudo isso. E para que observar, por exemplo, a imagem? Qual é o objetivo da gente observar isso? É porque a imagem muitas vezes nos mostra, através desse elemento então não verbal, ou seja, que não tem palavras ali, a gente consegue ver palavras que estão no texto. Vou dar um exemplo. Apareceu dentro do texto a palavra learner. Poxa, eu não consegui ligar com o verbo to learn, eu não consegui entender o que learner poderia significar, não reconheci learner nem sequer como substantivo, com essa terminação ER, nada disso. Porém, no meu elemento não verbal, eu vejo crianças sentadas num círculo, eu vejo uma pessoa que provavelmente seria um monitor, um professor acompanhando essas crianças e as crianças prestando atenção nesse professor, ou seja, aquela palavra learner pode me remeter
a estudantes, pode me remeter a aprendiz, porém, apesar de eu ter essa flexibilidade de traduções, não vai fugir muito ao que ela significa, que é aprendiz, justamente. Então, eu consigo ter sim uma ideia do que ela quer dizer a partir do que eu visualizei. Bem, além da imagem que nós temos, nós vamos ter também o título, como eu disse. O título, ele resume a ideia principal do texto. Se ele não está lá e ele está sendo pedido numa das questões, saibam vocês que é para vocês procurarem por alguma palavra, por alguma frase que também venha a resumir o texto como um todo. Então, muita atenção quando vocês estiverem buscando qual é o título ou analisando o título que já está lá, tá? Porque ele também nos auxilia nesse sentido. E por último, a fonte. Por que a fonte é tão importante, teacher? Porque através da fonte, muitas vezes a gente descobre qual é o público-alvo do nosso texto. Vamos dar um exemplo bem simples. O texto é o texto cujo título é Feeling Blue. Se sentindo deprimido, se sentindo para baixo. Um texto assim que traria para nós uma situação de depressão, de tristeza, de melancolia entre algumas pessoas da sociedade. Bem, no final do texto aparece escrito lá, revista Teenager. Poxa, ou revista Teen Magazine. Gente, claro que esse texto ele está ligado a um público jovem, ou pelo menos ele foi veiculado nessa revista para que esse público jovem seja atingido ao ler esse texto positivamente, lógico, para que ele possa solucionar o seu problema. Então é importante a gente olhar essa revista que foi mencionada num cantinho lá da nossa página, porque certamente que vai estar nos trazendo pelo menos alguma coisa, né, alguns respingos de qual seria o grande público-alvo do texto. Na grande maioria das vezes eu consigo descobrir muita coisa pela fonte. Outra coisa que eu consigo descobrir pela fonte, por exemplo, é quando o texto, a fonte diz que é uma enciclopédia e a palavra principal do texto está presente ali, e eu tenho justamente essa questão conceitual. O que seria esse assunto? Então é uma outra situação que também pode estar acontecendo, quer dizer, o texto vai estar trazendo a definição do assunto que estaria exposta na enciclopédia. Então, mais uma vez, a fonte nos auxiliando a descobrir coisas sobre o texto. Bem, e mais um ponto importante, a gente deve destacar as palavras concretas, informações objetivas, diretas que a gente for encontrando. Outro exemplo para vocês, eu tenho uma data dentro do texto. Destaca a data, sublinha. Por quê? Porque pode ser que nas questões que envolvem o desenvolvimento, que envolvem o tipo de texto, de que forma o texto está organizado, se ele está organizado, por exemplo, de forma cronológica, eu tenho datas o tempo todo aparecendo para mim, dizendo como, por exemplo, começaram os Jogos Paralímpicos. Então as datas vão aparecendo com muita frequência, não é certa frequência, é muita frequência mesmo para ser um texto que acontece na ordem cronológica. E além dessa questão das datas, e que eu disse para vocês, de sublinhar a data, de sublinhar a informação direta, também é bacana a gente fazer isso, porque isso nos mantém atentos. Isso nos mantém muito atentos, porque às vezes a gente está pensando em outras coisas, outros problemas a gente teve, e isso faz com que a gente não consiga se deter no texto. Ao destacar, ao sublinhar questões lá dentro, tu vai estar atento ao que tu vai estar sublinhando, ao que tu vai estar circulando, para não sublinhar e não circular qualquer bobagem. E aí isso vai fazer que realmente a tua mente venha para o texto e não fique lá onde estava antes. Então isso também é bem legal de fazer.
Bem, e aí vem aquela questão. Teacher, não entendi nada, não consegui mesmo assim com todas essas dicas ler o texto. O que eu vou fazer então? Bem, se tu não tá preocupado com as palavras desconhecidas, como eu disse no início desse vídeo, que é uma coisa importante a gente tá super zen, porque realmente o nervosismo só atrapalha. Então, tenho palavra desconhecida, mas eu penso na Teacher Letícia. Não, a Teacher Letícia é para eu ficar calmo, não é para eu ficar nervoso nesse momento, porque eu vou conseguir fazer a minha leitura. Então, se tu tá calmo, se tu tá tranquilo, tu vai lá, começa a ler as questões do teu texto. Viu que a primeira dizia assim, according to the text, que é bem aquele tipo de questão em que a gente tem o assunto sendo explorado. De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto. E aí, gente, vai ser uma barbada. Porque tu vai olhar as alternativas que vocês vão ter, vocês vão olhar essas alternativas e vocês vão ver que, sei lá, 4 das 5 alternativas vão estar tratando do mesmo assunto. Que assunto seria esse? A sustentabilidade, por exemplo. Tá lá, 4 alternativas falando desse assunto. Então, é lógico, gente, que o texto de vocês tem muita probabilidade de ser a temática da sustentabilidade, de ter como temática a sustentabilidade. Ou então o texto falava sobre acupuncture, meu Deus, nunca vi essa palavra. Homeopathy, nunca vi essa palavra. O texto falava sobre isso. E aí tu não tinha visto que era sobre isso, tu não entendia. Porém, as alternativas te trouxeram isso com uma maior probabilidade, aparecendo mais entre elas ali, e que faz com que a gente se alerte àquela possibilidade. Então, opa, para um pouquinho. 4 alternativas trazendo a mesma informação, quer dizer, sobre o mesmo substantivo está sendo explorado aqui, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Esse é o pensamento que a gente vai ter que ter nessa hora. Então, é legal que vocês leiam as questões do texto também para auxiliá-los. Às vezes essas questões estão até em português, porque está pedindo que vocês leiam o texto, traduzam e a partir daí tá ali algumas traduções e que querem que vocês cheguem mais próximo do que está no texto. Então, também é uma boa oportunidade da gente entender ainda mais. Mais um ponto pelo qual a gente também tem que olhar as questões do texto também a fim de interpretá-lo, tá? Não depois que a gente já tá com toda a informação na mão, não, mas é quando a gente ainda tá caminhando para conseguir todas essas informações. Quando a gente, por exemplo, pega uma questão descritiva e que a questão nos pede quem fez alguma coisa dentro do texto, quem estava participando de um movimento, por exemplo, social. Quando eu voltar no meu texto, eu vou direto a essa informação. Eu vou procurar por isso imediatamente e isso vai me ajudar muito. Então eu volto lá no texto, eu li ali o que está sendo pedido e eu volto a ler meu texto, mas aí com esse olhar mais atento ao momento que falar sobre o movimento social e quem estaria participando desse movimento. Isso ajuda também. E por fim, como não poderia deixar de falar, a gente tem que estar atento também às palavras falso-cognatas, que são aquelas palavrinhas que elas parecem ser uma coisa, graficamente nos lembram coisas referentes à nossa língua portuguesa, porém elas significam coisas diferentes. Algumas falso-cognatas, eu vou estar dizendo aqui para vocês que as pessoas enfim, lidam muito com elas, trabalham com elas desde pequena e às vezes não sabem que elas são falso-cognatas, mas certamente que em algum momento já teve alguma saia justa usando essa palavra ou tendo que traduzi-la. Por exemplo, a palavra parents é a primeira sempre que me vem na cabeça, não tem como não ser. Parents significa pais, não é parentes, parentes é relatives. Então essa é uma falso-cognata, porque ela parece uma palavrinha do português, porém ela quer dizer uma outra coisa.
A nossa lista das falsos cognatas, ela não é muito extensa não, mas igual é uma questão que a gente tem que ter um cuidado quando estiver lendo o texto para ver só um pouquinho, mas essa ação foi realizada pelos pais ou pelos parentes da pessoa que está sendo mencionada ali, do protagonista da história. Então, cuidado com elas, com essas falsas cognatas. Novel é outra palavrinha também, que não tem nada a ver com novela, é romance. Romance tipo gênero romance, sabe? E essa é outra que também aparece direto. O próprio push, que é sempre falado nos cursinhos de inglês, nas propagandas na TV. Push não é puxar, o push é o empurrar. E a gente parece que tem uma coisa assim, um instinto que vai lá e puxa. Ou lê e interpreta que seria isso. Então também tem que estar tendo esse cuidado com as falsas cognatas. Essas falsas cognatas são um ponto alto. O outro ponto que eu tô falando agora aqui ao final desse vídeo para vocês, que eu quero falar, é o ponto referente às palavras, por exemplo, exactly, que aparecem nas alternativas, only, always, never. Essas palavrinhas, exatamente, apenas, sempre e nunca, além de outras que temos, mas essas eu acho que realmente são as mais frequentes, essas palavras elas acabam delimitando demais a ideia da alternativa. Então, se elas aparecerem nas alternativas, tenham muito cuidado de conferir no texto realmente se aquela ação nunca aconteceu, por exemplo, a gente tem um never dentro da frase, ou que aquela ação always, sempre happens, né? Sempre acontece. Então, voltem lá no texto para dar essa conferida, para ver se realmente está dizendo isso, porque é bem pouco provável que essas sejam as alternativas corretas. É mais provável que outras alternativas que não tenham essas palavras tão delimitadoras assim, que trazem ideias tão fechadas, sem possibilidade de um aproximadamente e tal, elas realmente não estejam carregando a verdade, carregando a resposta que vocês estão buscando. Tá certo? Bem, esse foi o nosso vídeo então sobre Reading Strategies, muito importante, vídeo que pode ser visto mais de uma vez, porque é sempre bom lembrar. É isso e um beijo para todos. Até mais. Tchau!